Requisitos da petição inicial da ação de produção antecipada de prova. E nós vamos falar agora das hipóteses de cabimento, né, dos fundamentos que ensejam o pedido dessa produção antecipada, certo? E eles estão previstos no artigo 381 do Código de Processo Civil. A primeira hipótese em que se concebe a antecipação da produção dessa prova é quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, esse primeiro caso, ele tem um caráter inibitório, porque efetivamente ele pretende evitar que ocorra lesão ao direito à prova. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Esse primeiro caso pretende justamente evitar que se pereça aquela fonte de prova e que efetivamente não se consiga provar no processo principal que aquele fato alegado ocorreu. No caso em que há um único meio de prova que eu vou conseguir provar o acidente de trânsito é por meio de prova testemunhal, porque existiu uma pessoa que verificou todo o acontecido, certo? Que está na via, viu o que aconteceu, efetivamente deu o telefone, se dispôs a testemunhar no processo. E aí, digamos que eu entrei com a ação, não entrei com a ação, mas descobri que aquela pessoa tem uma doença e vai ter que se internar para fazer uma cirurgia, enfim. Então, eu posso, alegando isso para o juiz, dizendo que aquela prova, aquele meio de prova, ele é útil e necessário para comprovar o fato probando, que existe o medo, o receio de perecimento daquela fonte de prova, requerer que efetivamente seja produzida ela de forma antecipada. Então, esse primeiro caso, ele visa justamente inibir, né, a lesão ao direito que a parte tem à produção daquela prova. A segunda hipótese de cabimento, né, em que se é possível entrar com essa produção de prova antecipada, é quando a prova a ser produzida ela seja suscetível a viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos. Isso é uma novidade do Código de Processo Civil 2015, certo? E isso está dentro do que a gente conversou no primeiro vídeo, que é justamente quando aquele meio de produção de prova, aquela prova produzida antecipadamente, ela pode dar ensejo a uma autocomposição do litígio, certo? A uma resolução do conflito de forma pacífica e através de um acordo. Foi quando vimos, por exemplo, quando a prova pericial colhida antecipadamente, ela não chegou a nenhuma conclusão que embasasse de forma cabal a pretensão do autor de indenização. Então, nesses casos, o autor, mesmo consciente de que porventura teria direito àquela indenização, ele não tem como provar, porque a prova pericial não foi conclusiva. Então, isso vai ensejar o quê? Já um sentimento do autor de estar mais aberto e mais propenso a fazer um acordo e resolver o conflito de uma forma menos litigiosa, certo? Terceira hipótese, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Então, nesse caso, primeiro, se eu pretendo entrar com ação de indenização, mas não tenho certeza que a outra parte é culpada, e a perícia diz sim, ele é culpado, então eu justifico a minha pretensão autoral com aquela prova produzida antecipadamente. Ou quando a perícia diz não, ele não é culpado, ele não teve culpa pelo acidente, então isso vai justificar, vai evitar o ajuizamento de uma demanda. Então, nesses dois casos que nós lemos, que são novidades do Código de Processo Civil, tanto quando a produção antecipada ela sirva para dar ensejo a uma autocomposição, né, um acordo entre as partes para se evitar o litígio, ou quando ela justifique ou evite o ajuizamento de uma demanda posterior, então nós vemos que isso corrobora com o que conversamos na teoria geral da prova, de que a produção da prova ela não é destinada única e exclusivamente para o juiz. O juiz, sim, ele participa e é um dos agentes que são beneficiados com a produção dessa prova, certo?
porque efetivamente é ele quem vai valorar a prova e é ele quem efetivamente vai julgar o processo. Mas nesses dois casos, nós verificamos que a prova ela também serve e tem, obviamente, como destinatário as partes. Porque nesses casos, as partes vão decidir se efetivamente vão propor uma demanda ou não, com base naquela prova, ou se vão efetivamente aceitar um acordo ou não. Então, nós verificamos nitidamente, nesses dois casos que conversamos agora, que o destinatário da prova, nesses casos específicos, são as partes e não o juiz. E uma quarta hipótese em que podemos requerer a prova antecipada, ou melhor, a antecipação da produção da prova, é previsto no parágrafo 1º do artigo 381 do CPC, que fala do arrolamento de bens. E trata que o arrolamento de bens, ele vai acontecer, ele vai ter vez, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Ou seja, quando eu quero saber quais e quantos bens existem numa universalidade de bens, para que, se for o caso, posteriormente eu entre com uma demanda requerendo uma busca e apreensão de algum bem. Então, nessa primeira etapa, eu quero apenas o arrolamento dos bens para saber quais são os bens que existem, né? Qual a quantidade desses bens, para, se for o caso, posteriormente, ingressar com a demanda rei persecutória, enfim, certo? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre o processo de justificação. O processo de justificação, ele está previsto no artigo 381, parágrafo 5º. Vamos dar uma lida nesse parágrafo. O parágrafo 5º diz que aplica-se o disposto nesta seção, ou seja, na seção de produção antecipada de prova, aquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Essa demanda de justificação era prevista no CPC de 73, de uma forma autônoma, separada da seção de produção antecipada de prova. Mas como ela se utiliza efetivamente do procedimento de produção antecipada de prova e com ela casa de alguma forma dentro de seus fundamentos, o Código de Processo Civil 2015 trouxe essa previsão dentro da seção de produção antecipada de prova. E o que é efetivamente essa demanda de justificação? Como o próprio parágrafo fala, é quando eu quero justificar, ou seja, que se comprove a existência de um fato ou de uma relação jurídica. Eu quero efetivamente que seja comprovada aquela relação jurídica, que ela existe, para mero fins de ter aquela comprovação documental, mas sem nenhum tipo de finalidade contenciosa naquele momento, certo? Eu apenas quero que se comprove uma relação jurídica ou um fato. E aí temos conseguiremos isso também através da coleta e registro escrito de uma prova testemunhal, que vai efetivamente servir de meio de prova para se determinar a existência de um fato ou de uma relação jurídica, certo? Então, ela se utiliza, essa justificação, esse processo de justificação, se utiliza justamente para construir um documento que justifique um fato ou uma relação jurídica para fins contenciosos ou não posteriormente. Naquela ação de justificação não pode ter fins contenciosos, somente numa ação principal a ser utilizada a posteriori, certo? E de quem é a competência para o julgamento da ação de produção antecipada de prova? O artigo 381, em alguns seus parágrafos, vem nos trazer essa ideia de competência. O parágrafo 2º do 381 fala que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde esta deve ser produzida, ou do foro do domicílio do réu. E aí, nós temos uma observação a fazer. Nós verificamos aí que, numa leitura literal, poderíamos fazer uma eleição de foro. Ou eu entro no foro, onde a prova deve ser produzida,
ou eu entro no foro do domicílio do réu. Mas, como o processo civil como um todo, ele deve ser permeado pelos princípios esculpidos tanto na Constituição Federal como naqueles princípios previstos no início do Código de Processo Civil, nós vemos que um dos princípios que devem permear o processo é a boa-fé processual, certo? Então, digamos que eu quero realizar uma prova pericial ou qualquer tipo de prova com relação a um determinado imóvel. Então, tem que ter prova documental do registro daquele imóvel, pode ser necessário fazer uma prova pericial para saber como é que está a situação daquele imóvel. E qual é a lógica? Tem sentido eu querer ingressar com uma demanda que produza antecipadamente uma prova sobre a condição e a situação daquele imóvel que está situado em Afogados da Engazeira, e eu entrar com a demanda em Petrolina, porque o réu reside em Petrolina, não entrar em Recife. Veja a complicação que vai dar para o juízo para ele produzir essa prova. Por quê? Se eu entrar com ação em Petrolina ou em Recife para ser feita uma prova pericial ou colher provas documentais sobre um imóvel que está situado em Afogados da Engazeira, eu vou ter que, o juízo vai ter que emitir cartas precatórias para a comarca de Afogados da Engazeira, para ser cumprida nessa comarca, para retornar à comarca onde tramita a demanda. Então, não tem sentido e não está coadunado com a boa-fé processual a atitude de eu saber que a prova tem toda a condição de ser produzida numa comarca, porque o bem, objeto que vai ser objeto ou fonte daquela prova, está situado na comarca e entrar em uma comarca diversa. Então, a rigor, alguns autores, como Didier, entendem que esse parágrafo segundo ele deve ser lido da seguinte forma, que a regra geral é que se entre com essa demanda no foro onde deve ser produzida a prova. E se não houver nenhum óbice e se não tiver várias coisas em várias comarcas, tiver que ser produzido em várias comarcas as provas, enfim, não tiver essa peculiaridade de estar a coisa numa comarca só que vai ser objeto de prova, é que se poderia propor a ação no foro do domicílio do réu, certo? A segunda regra de competência está no parágrafo 3º e fala que a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Ou seja, eu posso ter que entrar com a demanda em Afogados da Engazeira porque a prova vai ter que ser produzida lá. Mas eu moro em Recife e o réu mora em outro lugar. E aí? O fato de Afogados da Engazeira ter sido o foro que, efetivamente, onde tramitou a demanda de produção antecipada de prova, em que teve a decisão dessa demanda, ela não vai prevenir para o juízo, para eu poder entrar com a ação principal. Eu posso entrar com a ação principal em outra comarca, certo? Parágrafo 4º. Juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Ou seja, eu não sei se Afogados da Engazeira tem vara federal, mas digamos que não tenha, só tenha a justiça estadual. E aí, você vai requerer a produção antecipada de uma prova, para uma demanda que vai ser proposta contra a União, contra a entidade autárquica ou empresa pública federal. E em Afogados da Engazeira não tem justiça federal. Você pode ingressar com essa demanda de produção antecipada numa justiça estadual, porque ele permite isso, o parágrafo 4º do artigo 381 do CPC. Certo? E com relação à citação dos interessados, com relação à citação dos interessados, vejam que a temática do slide de citação dos interessados e não do réu, né, o requerido, ela está prevista no artigo 382, parágrafo 1º do CPC. Vamos dar uma olhadinha no que é que diz esse parágrafo. O 382, parágrafo 1º diz que
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Então, com base na leitura desse parágrafo, o que é que nós podemos inferir, né? Ver como consequência dele. Primeiro, é possível o juiz fazer uma citação de ofício dos interessados na produção daquela prova. Ou seja, eu entro com a demanda de produção antecipada da prova e boto como requerido pessoa X. Mas o juiz, ao analisar a minha fundamentação, ele vai dizer, não, se eu deferir essa prova, a produção dela, e posteriormente a autora ingressar com uma demanda judicial, essa prova ela vai atingir a esfera jurídica não só de X, que está sendo requerido, mas de outras pessoas. Então, com um detalhe importante, a prova que foi produzida nessa ação de produção antecipada, ela só pode ser utilizada contra as pessoas que participaram da sua produção. Eu jamais posso produzir antecipadamente uma prova em que participou da sua produção só eu e o réu, e na ação principal de indenização, eu ingressar contra o réu e outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu só posso utilizar aquela prova que foi antecipadamente produzida contra as pessoas que efetivamente puderam participar do contraditório na sua produção. Se aquela terceira pessoa não participou do contraditório, então eu posso até ingressar com a demanda contra ela, mas eu não posso utilizar aquela prova que foi produzida contra ela, porque ela efetivamente não participou da sua produção, certo? Então, por isso, entendendo isso, é que o Código de Processo Civil, no artigo 382, parágrafo 1º, previu justamente essa intervenção iusu iudicis, que é aquela em que o juiz ele pode, através de uma atuação oficiosa, chamar terceiro ao processo. Ou seja, eu não preciso, vocês sabem que, regra geral, o juiz ele não pode citar uma pessoa porque ele acha que aquela pessoa tem que estar no polo passivo da demanda. Se eu entrei com a demanda contra X e o juiz verificou que existia um litisconsórcio necessário unitário, eu teria que ter entrado contra X e sua esposa, porque é uma ação real, né? Vocês já estudaram litisconsórcio necessário. Então, o juiz ele não pode simplesmente pegar e citar de ofício a esposa. Ele tem que intimar o autor para que o autor corrija aquele vício da demanda. Se o autor quer dar-se inerte, então o que é que vai acontecer? O juiz ele vai extinguir o processo. Porque, mesmo que ele dê uma decisão favorável ao autor, ele não vai poder, essa decisão não vai poder ter eficácia, porque precisaria que aquele litisconsórcio necessário participasse do processo, certo? Então, nesses casos, fazendo esse parênteses, né? Em regra geral, o juiz não pode, efetivamente, de ofício, citar as pessoas que ele acha que seriam interessadas na demanda. Como exceção, o artigo 382, parágrafo 1º do CPC, prevê que, nessa ação de produção antecipada de prova, se o juiz verificar que existem outros interessados, além daqueles que foram postos como requeridos na demanda, ele pode, através de ofício, citar essas pessoas e chamar esses terceiros ao processo, para que eles participem da produção daquela prova, certo? Para que, posteriormente, numa ação principal, aquela prova possa ser utilizada também contra esses interessados, ou a favor deles, certo? Temos também a questão da produção antecipada de prova unilateral, que é a gente, quando fala do finalzinho desse parágrafo 1º do artigo 382, que é quando os fatos foram pertinentes apenas à pessoa do justificante, ou seja, aquela pessoa que quer comprovar o fato ou relação jurídica, e apenas para formar seu convencimento sem ter fins contenciosos. Nesse caso, dispensa-se a citação dos interessados, ou seja, quando eu entro com uma demanda de produção antecipada de prova
em que eu quero comprovar um fato que só diz respeito a mim, certo? Eu quero comprovar um fato, sei lá, que existe, que eu efetivamente não tenho